Olá, bom dia. Que bom podermos estar aqui reunidos mais esta manhã em que estamos iniciando nossas reflexões sobre a obra O Tempo do Autoencontro de Rossandro Klingen. É uma alegria muito grande poder ter a companhia de vocês nesse processo de aprendizado. E sou muito grata, né, a todos vocês que me fazem ter essa disciplina de estudos para que eu possa compartilhar com todos vocês. Lembrando sempre que o ouvido mais próximo é o meu. Então, longe de querer ser alguém que está, né, ensinando algo, né, apesar da gente ter esse modelo em que eu falo, né, e vocês escutam, mas na verdade todos nós estamos aprendendo. E aproveito para dizer a vocês que usem o espaço do chat, né, do YouTube, né, durante as transmissões ao vivo, para que a gente possa ter esse momento de troca, de reflexão. E aproveito para agradecer algumas amigas que me dão feedbacks. Às vezes o som não está muito bacana, o som está baixo. Eu peço desculpas, né? A gente vai fazendo o trabalho muito no amor e às vezes a gente não tem a percepção, porque para a gente às vezes o som está bacana e às vezes quem está escutando diz, ó, fica atento. Então a gente até conseguiu aqui esse microfonezinho. Vamos ver se vai funcionar. Eu não tenho muita experiência com o fone, mas espero que vocês consigam estar ouvindo bem. Se não tiver, vocês escrevam, que a gente vai tentando melhorar a cada dia. O mais importante é que a gente consiga realmente estar refletindo no texto e nos ensinos, né, que essa obra tão bacana, O Tempo do Autoencontro, nos traz. Bem, para essa manhã de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo O Filho Pródigo Volta pelo Deserto. E aí, Rossandro já coloca, né, uma nota nesse capítulo que é: quando tudo mais some, só existe um ser que permanece no universo: Deus. E ele inicia a reflexão trazendo para nós uma espécie de comparação com aquele período da vida que é a adolescência. Certamente, para aqueles que são pais, né, e que já passaram pelo período da adolescência, sabem que um filho adolescente normalmente ele passa por uma fase de construção de sua própria identidade. E que normalmente é uma fase em que está muito associada na busca de aprovação pelos seus pares. E com isso ele passa a querer reproduzir comportamentos que são comportamentos aceitos e praticados e que muitas vezes são comportamentos que são contrários àqueles que foram ensinados pelos seus pais. E muitas vezes, né, quando eles estão nesse processo, eles se afastam de seus pais para que possam acolher o ponto de vista dos seus amigos adolescentes. Só que muitas vezes esse afastamento leva a escolhas equivocadas. E aí Rossandro já inicia o capítulo, pergunta: o que um adolescente faz quando tudo dá errado? Né? Quando o jovem vai lá, se distancia muito, e aí chega o momento que tudo dá errado, o que ele faz? E aí Rossandro mesmo responde, ele diz, ó, regressa à casa dos pais. E aí ele fala que essa fase ela é muito natural. É muito natural que os jovens sejam atraídos por comportamentos considerados imprudentes pelos mais velhos. A bem da verdade, é como se isso fosse uma espécie de rito de passagem ali, como assim, o perigo, né, ele sendo ali uma questão de grande fascínio para a juventude. E aí ele diz que em grande, né, medida isso explica por que os jovens têm essa tendência de dirigir depressa, de querer beber demais, de experimentar drogas, porque eles estão naquele momento que querem desafiar, querem se reconhecer ali. Mas, no entanto, quando as coisas dão errado, o que eles fazem? Eles vão ali retornar para a casa dos pais e, no geral, isso vem acompanhado o quê? De um aprendizado e um crescimento.
E aí Rossandro fala que essa é uma das inúmeras interpretações que nós podemos fazer da parábola do filho pródigo, e em termos assim puramente pedagógico, na qual, num sentido bastante estrito, Jesus orienta a nossa relação com Deus, mas também deixa pistas de como nós, pais aqui na Terra, podemos lidar com a rebeldia dos filhos. O filho, no caso da parábola do filho pródigo, ele se engana profundamente. Então imaginem, por exemplo, um jovem que nos dias de hoje, ele emprega a sua herança para fazer uso de crack, cocaína, êxtase, frequentar baladas e ter todo tipo de experiência sexual imaginável, envolvendo-se mesmo com pessoas de caráter questionável. Mas aí chega um ponto que o vazio fica tão grande que ele pensa assim, poxa, não é por aí. Nada disso corresponde ao que meu pai me ensinou. E aí, o que fazer? Voltar para casa. E aí, muitas vezes, esse filho comete tantos equívocos que ele para assim, poxa, mas se eu voltar para casa, será que meu pai vai me receber? Talvez ele nem me receba, né? O próprio filho pródigo talvez estivesse se sentindo como aquele José da poesia do Drummond, né? E agora? Mas de repente ele tem uma ideia, e se eu voltar para a casa do meu pai na condição de servo? Se ele me aceitar, eu já me dou por satisfeito, porque eu estou completamente perdido. Certamente, se nós formos pensar mesmo nas condições geográficas daquela região antiga da Judéia, qualquer filho que fosse voltar à casa do seu pai teria que passar pelo deserto, né? E até que pudesse reencontrar o seu lugar. Então nós podemos imaginar como, né, esse filho pródigo faria a sua caminhada, como essa passagem no deserto auxiliou na retomada de consciência, como cada região desértica pelas quais ele tenha passado, assim somadas às experiências dolorosas que ele teve, lhe permitiram perceber a grandeza e os conselhos da casa de seu pai. Então, quando o filho pródigo regressa ao lar, tomado por sentimentos de não aceitação, de inadequação, não pertencimento, de que não merece ser feliz ou mesmo receber o perdão, o que acontece? Ele vê um pai que o recebe feliz, contente, e o abraça calorosamente, dizendo: meu filho, que bom que você voltou, né? Esse pai, ele não está festejando o equívoco, né? O irmão ciumento ainda tenta divertir o pai, mas espera aí, pai, por que uma festa para ele? Eu estive aqui o tempo todo do seu lado. Mas o pai não está ali comemorando o erro. Na verdade, o que o pai está comemorando é o entendimento, a volta, o regresso. É como se ele dissesse assim: que bom que agora você entendeu qual é o caminho correto. Que bom que você agora recobrou a lucidez e compreendeu o que realmente precisa ser feito. Chama muita atenção essa cena da reconciliação, na qual Jesus faz vir à tona o imenso amor de Deus por todos nós, que ganham todo um colorido quando adentramos modestamente na cultura judaica da época. A narrativa de Lucas, capítulo 15, versículo 20, descrevendo a fala de Jesus, afirma assim: partiu então e foi ao encontro do Pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu, lançou-se ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Sabemos nós que a cultura judaica da época era permeada de formalismos devidamente obedecidos e respeitados. Entre essas situações, quando um filho errava, devia-se ali, né, submeter-se ao pai de forma bastante humilde, né? Em alguns casos, suplicar pelo perdão paterno. Mas, nesse caso, quando o pai olha para o seu filho, ele olha para além dos formalismos. Ele olha para um ser humano que passou por dores, pelo deserto e que se encontra ali extremamente sofrido. Só quem ama de verdade consegue entender isso. O que se passa na cabeça de quem amamos sem que nem sequer uma única palavra seja dita.
A dor atroz no coração daquele filho, bem como o sentimento de profunda humilhação, comove o pai que deixa para trás todo e qualquer formalismo, mas sentindo o amor imenso, corre na direção do pai, do filho, porque para aquele pai a reconciliação é uma coisa que está acima das convenções, das aparências, das posições sociais, das hierarquias. É a primazia do amor, a essência sobrepondo-se à convenção aparente. Na nota introdutória ao sermão do filho pródigo, Santo Agostinho nos fala desse pai que sonda o que passa na mente do filho. E diz assim, ó: levantou-se e voltou. Ele, caído por terra depois de contínuos tropeços. O pai o vê ao longe e sai-lhe ao encontro. É dele que fala o salmo. Entendeste meus pensamentos de longe. Que pensamentos? Aqueles que o filho tinha em seu interior. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de seus empregados. O filho nada tinha dito, só pensava em dizer. Porém o pai, com todo aquele amor, já ouvia como se o filho tivesse pronunciado todas aquelas palavras. O amor que o pai, tinha intenções ainda mais nobres do que a que a gente pode supor. Ao correr na direção do filho, ele torna aquela reconciliação algo público, de tal modo que aquele filho não precise entrar ali cabisbaixo, enfrentando a hostilidade dos servos de seu pai. Algo, que de acordo com os formalismos ali da época, ele seria merecedor. Então imagine um filho que volta esperando ser condenado, ser julgado, e de repente tudo que ele recebe é amor, tudo que ele recebe é acolhimento, Então, quando o pai o beija na nuca, ele impede que seu filho se prostre, o que seria o seu dever como filho, ainda mais naquela situação. É amor em todo o seu esplendor, sendo concretamente vivido. Amor incondicional, afetuoso, em gestos inequívocos de doçura e misericórdia. Muitas vezes, quando nós temos nossos filhos, nós temos aquela tendência, nós precisamos castigar o erro, nós precisamos, e aí a gente acaba seguindo uma pedagogia muito de olhar tudo de errado que a criança ou que o adolescente faz, ao invés de reforçar os comportamentos positivos, ao invés de olhar para aquilo que ele já é capaz de fazer. Muitas vezes, ao valorizar somente aquilo que é negativo, a gente faz com que a pessoa comece a se sentir fracassada, desanimada diante da vida. Mas quando nós reforçamos o positivo, nós damos ao outro confiança. E é isso que esse pai faz. A ida ao pai na direção do filho nos faz lembrar, numa referência interreligiosa, como diz Rossandro, do provérbio hindu que nos revela: quando damos um passo em direção a Deus, ele dá 7 passos em nossa direção. Ou seja, ele corre na nossa direção. A ideia de pai que Jesus nos mostra através da parábola do filho pródigo é daquele que celebra não porque o filho caiu, mas por ter ganhado a consciência ao cair, por não ter permanecido na sombra. É um Deus que não pune o filho caído, mas comemora o filho que ao cair não se culpa, não se justifica, não culpa os outros, mas busca a sua própria transformação. Com isso, o filho chega à seguinte conclusão: eu não posso continuar assim. Preciso seguir em frente, pois a vida me chama para um novo momento. E é essa a função do deserto: fazer-nos tomar consciência do que é realmente essencial. Há ainda outras lições para a gente aprender com a experiência do deserto. Quando a gente está lá, não tem ninguém para a gente acusar ou culpar, a gente está sozinho, No deserto, só existe um único ser que nos acompanha e jamais será ausente em nossas vidas, que nunca nos abandona ou deixa de apostar em nós, que é Deus.
O encontro com Deus no deserto é inevitável, até porque se fôssemos ao deserto e não conseguíssemos encontrá-lo, provavelmente voltaríamos destruídos. Morreríamos lá mesmo, ou isso ocorreria lentamente ao regressar, por não nos termos permitido experimentar a humildade necessária para encontrar Deus, o que nos destruiria. Logo, a única opção válida no deserto é encontrar a Deus. Acreditar somente nas nossas forças nos leva à arrogância, orgulho e egoísmo. E esses três elementos não nos alimentam. Muito pelo contrário, vão pouco a pouco destruindo as nossas forças. Ironicamente, algumas pessoas, acham que sendo arrogantes se sentem fortes ali. Fruto isso de uma visão distorcida da sua própria potência, que se mostra vã ante a passagem pelo deserto. Quando a gente está nesse ambiente do deserto que é tão hostil, ele dá a real dimensão de quem nós somos, de quais forças nós realmente possuímos e até onde vai a nossa capacidade de sobreviver sozinhos. Mas, ao mesmo tempo, se o deserto mostra a nossa pequenez, ao nos arremessar nos braços de Deus, termina por mostrar a nossa grandeza de sermos dele, imagem e semelhança, filhos queridos e amados. Ou seja, ao reconhecer a nossa pequenez, chegamos ao coração do Pai que verdadeiramente nos fortalece. Seria mais ou menos assim, como diz Rossandro, quando a gente entra no deserto a primeira vez, a gente se acha grande coisa. Aí lá a gente descobre que a gente não é nada, não é grande coisa assim. E finalmente a gente passa a reconhecer a paternidade de Deus e a nossa filiação. Descobrimos a verdadeira fonte da nossa grandeza, a nossa potência divina, aquilo que a gente carrega dentro da gente. E ao fim, sob a sombra do Onipotente, do Senhor das Estrelas, ganhamos uma dimensão que a gente jamais imaginaria ter. Agora, se a gente estiver desequilibrado o suficiente no meio do deserto para apontar o dedo para Deus e dizer assim: você é culpado de todas as minhas dores, de todos os meus infortúnios. Caso, como ele não tem ego, ele não vai ficar com uma raiva da gente, não vai ficar com mágoa, não vai punir ninguém, mas ele vai ficar sabendo que a gente vai precisar voltar algumas vezes mais ao deserto, para finalmente a gente acordar e se transformar. Porque na didática divina, Deus jamais desiste dos seus filhos. Em algum momento, esses mesmos dedos que apontam e culpam Deus ou outras pessoas, vão voltar para nós mesmos. Não numa situação simplista, mas no reconhecimento do verdadeiro autor de um crime que não precisa de condenação, mas que nos convoca a uma mudança radical na nossa própria forma de viver e conduzir a nossa própria vida. Devemos lembrar que fomos todos criados simples e ignorantes, e a todos nós foram dadas oportunidades de crescimento, de permitir que essa potência divina se expanda. Mas muitas vezes, devido à nossa imaturidade psicológica, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa arrogância, nós vamos fazendo escolhas equivocadas ao longo do caminho, que nos aprisionam cada vez mais ao deserto existencial, por não sermos capazes de reconhecer em nós saídas importantes. Quando estamos no deserto, gente, só tem uma pessoa para quem podemos apontar o dedo, para nós mesmos. Cabem as perguntas: o que eu fiz para vir parar aqui neste momento? O que esse lugar pode me ensinar? A postura do pai retratado na parábola é exatamente contrária daquele, comumente adotada pelos pais quando os filhos erram. Como fazem aquele tipo de coisa assim: tá vendo só? Se tivesse feito o que eu tinha falado com você, eu te avisei, Mas no momento do regresso, o filho já está machucado demais pelas consequências das escolhas que ele fez. Ele só precisa de amor e compreensão. Ele não precisa de sermão dos pais, nem que ninguém tripudie dele ou se vingue, em vez de acolher.
E aí, o conselho que Rossandro nos dá no texto é: se você é pai ou mãe, que tal acolher primeiro e deixar para puxar a orelha depois? Vamos celebrar o fato de que o filho até escolheu o equívoco num primeiro momento, mas compreendeu o erro e voltou para casa, agora lúcido, houve aprendizado. Muito pior seria se ele tivesse voltado em um caixão. Nesse sentido, a gente percebe, né, a importância dessa comemoração familiar para acolher uma pessoa ferida. Depois de cicatrizadas as feridas, aí sim pode-se ter uma boa conversa, em que se abra o coração, se coloquem os sentimentos de forma franca, mas sempre valorizando o fato de que o filho regressou. Desejamos muito que os nossos filhos aprendam por osmose, através do testemunho das nossas experiências dolorosas, mas isso não adianta. É necessário que cada um vivencie as suas próprias experiências em prol do seu crescimento pessoal. Na função de pais, nós temos o papel de alertar sobre a possibilidade de algo fracassar, mediante as vivências que nós já tivemos do mundo. Mas também precisamos entender e permitir que os filhos façam as suas próprias escolhas, sem puni-los por isso, mesmo quando tudo dá errado. Eles precisam passar por essa experiência, assim como nós precisamos quando foi a nossa vez. É doloroso notar, né, muitos pais notarem que, apesar dos inúmeros conselhos, os filhos teimam em não obedecer. Mas a verdade é que quando os filhos fazem o contrário do que os pais querem, muitas vezes o que eles estão fazendo é tentar construir o seu modo pessoal de trilharem a sua estrada, de ganhar autonomia, sem que isso necessariamente implique num ato de rebeldia. A teimosia, em alguns momentos, pode até render frutos favoráveis. Agora, como pais, é sim nosso dever alertar os filhos de que tenham sempre um plano B caso a escolha que fizeram não dê resultados. Com tal procedimento, a gente demonstra sempre que a gente se importa com a felicidade deles. E dizer o seguinte: se tudo der errado, a gente está aqui. Conta com a gente. Essa casa é sua. Quando dá errado, né? Nós voltamos ao deserto, porque é lá o primeiro lugar que a gente encontra Deus. E Deus não tem sentimentos mesquinhos, ao contrário de nós, seres humanos. Calmamente, Deus espera o nosso retorno, no qual certamente haverá um dia no tempo da vida, na qual, em meio à dor, regressaremos a Ele mais sábios. As histórias de ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido, são uma trilogia cujo tema é o quê? Arrependimento. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa, nos dizia Jesus lá em Lucas, capítulo 15, versículo 7. Arrepender-se, gente, é mais do que mudar a visão de mundo. É repensar as crenças, as atitudes, cujas consequências repetidamente nos causam dor e decepção. O medo, a vergonha, nossa ambivalência e a fraqueza da nossa natureza humana nos levam sim ao erro, às transgressões e, por fim, ao arrependimento. Mas o arrependimento é uma jornada que objetiva reconstruir o relacionamento com o nosso Pai. Então, que a gente possa entender que faz parte da nossa trajetória, sim, muitas vezes errarmos, mas muitas vezes vamos passar pelo deserto para aprender. E só vamos deixar de passar por esse deserto quando a gente realmente tiver o arrependimento sincero e tiver reconhecido que as situações, os desafios, os percalços da nossa vida são decorrentes das nossas próprias escolhas. Quando nós deixarmos de responsabilizar o outro por tudo que nos acontece, entendendo que nós temos potências que precisam ser aprimoradas, que precisam ser utilizadas, que podemos sim seguir o caminho do bem e ter felicidade aqui na Terra. E aqueles, né, que hoje são pais, que possam amar acima de tudo.
Mesmo quando seus filhos estiverem em erro, existe um psiquiatra que eu gosto muito, que é o Dr. Caio Abujade, e ele costuma dizer o seguinte: mesmo naqueles momentos muito difíceis, mesmo naqueles momentos em que a criança estiver em crise, em que for difícil, né, contê-la, orientá-la, tudo que ela precisa é de amor, tudo que ela precisa é de acolhimento. E quando ele diz isso, não é dizendo, você precisa acolher o erro. Não é o erro que você está acolhendo. É aquele espírito que está ali, que está precisando de amor. E quantas vezes nós, ao invés de acolher, nós ainda deixamos, né, esse o outro que depende de nós, ainda mais vulnerável, ainda mais chateado, ainda mais magoado, ainda mais ressentido com o nosso julgamento, com a nossa crítica, com o nosso dedo apontado. Que nós possamos, como pais, ter uma educação em que a gente, mais do que reforçar o negativo, apontando sempre para aquilo de errado que o outro faz, que como pai da parábola, a gente possa reforçar o comportamento positivo, valorizando o momento em que o filho segue os conselhos, em que ele retorna a casa, em que ele deseja uma mudança sincera. Que possamos nós termos esse olhar de positividade, esse olhar de amor, de afeto, de acolhimento, porque é isso que todos nós precisamos. Nós estamos passando nesse mês, né, o mês de prevenção ao suicídio, em que muitas campanhas foram feitas pelo Setembro Amarelo, mas a gente esquece que muitas vezes são pequenas atitudes que nós realizamos no nosso próprio ambiente doméstico que vão fazer com que haja prevenção contra o suicídio. É através de um olhar direto ao nosso filho, onde muito mais do que olharmos aquilo que ele não conquistou, que a gente olha aquilo que ele tem potencial de conquistar. Que a gente possa segurar em suas mãos e mostrar: estamos aqui, conte conosco, você não está só. E ainda que suas escolhas sejam equivocadas, que ele saiba que ele pode voltar, que ele sempre será acolhido e amado. Muita paz para todo mundo, uma boa terça-feira, e a gente vai continuar refletindo aqui na quinta, no tempo do autoencontro. Ainda não acabou não, ainda temos mais um pouquinho para a gente poder terminar o livro. Mas eu acho que está sendo bom, né? Pelo menos eu tenho gostado. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus.